Sabemos que a Illumination é uma das empresas que mais imploram por dinheiro. A prova é que na maioria das vezes eles só focam mais em bilheteria e na venda de produtos do que qualidade. Mas será que no meio de tanto lixo existe ouro? Mas é claro, mas hoje vou ver se tem ouro nessa tier list dos vilões da Illumination. Vou apresentar as categorias. O Shaw é um vilão que cumpre bem seu papel e que não deixa tanto a desejar nos padrões dessa saga. O ótimo é quando o vilão tem ideias boas e é bem executado na maior parte. O 50-50 significa divisivo. O vilão pode te agradar ou pode desagradar. O nem lembro é um vilão esquecível. O vilão lixo é quando o vilão chega a ofender. O FDP é quando não é bem um vilão mas tem atos desgraçados. O caça-níquel é o vilão ou ideia que só é inventado para ganhar dinheiro. E além dos vilões vou avaliar as ideias. E vou ser imparcial na hora de avaliar nessa tier list. Agora vamos lá. Começando pelos Minions, que dentro da saga cumprem seu papel como vilões. Mas vou deixá-los em 50-50, porque eles cumprem bem o seu papel. Mas também podem vacilar e estragar com tudo. Agora em ideia os Minions até são uma ótima ideia de alívio cômico. O que segura essa palhaçada é que eles misturam palavras de várias línguas com sons engraçados e inventados. E isso dá até um ar de originalidade pra eles. Mas é só sair da saga que eles viram um dos piores alívios cômicos das animações. Mas como eu estou avaliando dentro dessa saga fica em ótima ideia. Ainda avaliando as ideias dos Minions, eles são puro suco de caça-níquel. Já sabemos que a Illumination foi inventada exclusivamente para ganhar dinheiro para sua mãe Universal, que percebeu que animações davam uma nota boa. A Illumination, presta bem atenção no que eu tô falando pra você nunca mais esquecer. Ela foi criada para única e exclusivamente ganhar dinheiro. Se o filme for bom ou não é opcional. O filme tem que ser hype, tem que ser trend, tem que ser meme, ele tem que fazer sucesso. Essa é a filosofia real da Illumination, ela foi criada pra isso, sabe? E ela ainda não se transformou em outra coisa, ela continua sendo isso. E as ideias dos Minions é o puro suco de capitalismo para vender o filme e os produtos do filme. Então é justíssimo que a ideia deles fique em caça-níquel. Agora vamos para o Gru. O Gru no primeiro filme realmente age como vilão e pensava alto o tempo todo e queria ser o maior vilão de todos os tempos. Também conhecemos seu passado, o jeito e suas motivações, entre outras coisas. Por ser o protagonista do primeiro filme da saga ele tem muito mais tempo de tela e desenvolvimento do que os outros vilões. Além disso ele consegue realizar seu maior plano ao contrário de alguns vilões. Embora seja uma pena que esse sucesso tenha durado pouco, mas pelo menos ele conseguiu realizar. A ideia do personagem é uma das melhores, principalmente seu visual e jeito. Por mais que os filmes dessa saga até agora sejam qualquer lixo, a imagem e o visual do protagonista fica na sua cabeça. Então a ideia dele fica na categoria show. O Sr. Perkins é o típico vilão de terno e gravata das animações, mas ele contém bons momentos no primeiro filme de meu malvado favorito. E a ideia dele é bem realista do empresário ganancioso que quer retorno e acha o Gru ultrapassado, entre outras coisas. Talvez o maior problema dele pra mim é que ele não tem tanto destaque no primeiro filme. Os temas dele são até que interessantes nesse universo, mas infelizmente o filme não explora tanto ele. Agora a ideia dele fica em 50-50. É aquela ideia do vilão ganancioso que quer lucros acima de tudo. A ideia não é ruim, mas com o passar do tempo virou uma das ideias mais genéricas para um filme. Mas ele também traz o tema de nepotismo. Então fica em 50-50. E esse vilão parece exatamente a Illumination, que quer lucros acima de tudo e faz o filme ao redor de bilheteria e venda de produtos, ao invés de investir em qualidade, quase iguais. Além disso, comparando com outros estúdios, a Illumination é uma verdadeira mão de vaca, mas não quero me aprofundar. Agora falando sobre a mãe do Gru, por mais que ela seja uma péssima figura materna com ela nunca apoiando o Gru, ela não é exatamente uma vilã. É uma pessoa bem detestável e maldita, mas não é uma vilã. Agora em ideias ela fica em show. A ideia de abordar a falta de apoio da figura materna de alguém é uma boa ideia para uma animação, mas infelizmente o filme não dá destaque para isso. A senhorita Hatch, por mais que seja uma pessoa desprezível e maldita, ela não é uma vilã. Ela está mais para antagonista negativa. Suas ações são muito desprezíveis e chegam a parecer piores quando a comparamos com alguns vilões. Mas no fim ela é só uma FDP. Agora a ideia dela fica no topo. A ideia de abordar o que os órfãos podem passar se o orfanato for mal gerenciado é uma das melhores ideias para uma vilã. Infelizmente isso não recebe tanto destaque no primeiro filme, e não aproveitam isso para fazer uma vilã.
Agora o Dr. Nefário fica em 50-50. Ele tem boas ações de vilão no primeiro filme e é bem FDP do mal. No segundo ele continua um FDP, mas sua redenção apressada e mais alguns eventos nesse segundo filme e no resto da saga faz ele ser bem qualquer lixo, mas por ele ter sido um FDP ele vai ficar no 50-50. A ideia dele fica em show, não pela genialidade, mas porque sem ele não teríamos várias invenções. Algumas são tenebrosas mas outras são até divertidas de acompanhar. Agora vamos falar dos Evil Minions. Já começo falando da única qualidade deles. A cor deles foi bem escolhida. Agora sendo imparcial, essa é uma das piores ideias para um filme. Se os Minions normais já são irritantes, imagina esses roxos. Para começar, eles mal têm diálogos, não são desenvolvidos, são esquecíveis, são muitas coisas negativas, são certamente uma ideia lixo. Agora avaliando as ideias, eles assim como os Minions são o puro suco do capitalismo. Se os Minions normais já vendem muito em merchandising, imagina os Minions roxos. E ainda tem gente que defende a Illumination dizendo que os filmes não são só focados nisso. Além de ser uma das ideias mais caça-níquel do mundo, ela ainda pega tempo do filme e da sua vida que poderia ser investido em outra coisa. Agora falando da Scarlet, ela saiu de baixo e chegou ao topo sendo a maior vilã de todos os tempos. Mas infelizmente ela não conseguiu seu grande feito porque os Minions são os protagonistas e tinham que ferrar com ela. É a primeira vilã principal da saga e ela traz várias coisas originais. E se ela não tivesse num filme lixo, acho que ela seria melhorzinha. Não acho ela terrível porque tem algumas coisas que se salvam. Por isso vou deixar ela no 50-50. Agora em ideia vou deixá-la em ótima. A crítica sobre a monarquia inglesa é muito boa. A gente acompanhar a maior vilã de todos os tempos é boa. E ela também é linda e tem um bom visual. E tem bom gosto. Ela tem ideias legais. Mas o problema é que ela é nerfada neste filme lixo dos Minions. Agora avaliando o Drew, vou deixá-lo como FDP, já que ele rouba tempo do filme e da sua vida e ele é bem qualquer lixo. Você abre mão do tempo que poderia ser investido em outra coisa para colocar no Drew. Agora como ideia vou colocar em ideia lixo, pelo simples fato dele fazer um monte de retcon, tomar tempo do filme, entre outras coisas. Eu poderia colocar o Balthazar Bretta em vilão lixo, mas como eu estou avaliando dentro dessa saga vou colocar em 50-50. O personagem pode ser mal desenvolvido, não ter tempo de tela, mas ele tem músicas licenciadas. O personagem poderia subir mais. Será? Mas ele não tem tanto tempo porque o Drew, Minions, sketches, entre outras coisas pegam o tempo dele. Agora em ideia ele fica em show. A ideia do personagem é interessante. Pena que o filme lixo desperdiça essa ideia. A crítica de que a indústria prefere atores jovens é uma ideia interessante e poderia ter sido explorada. E o vilão ainda tem esse estilo anos 80. Mas o filme é um lixo e não dá destaque pra isso. Eles preferem focar na trama do irmão gêmeo do Gru que quer ser vilão. Enfim, ideia top e vacilaram feio em desperdiçar essa ideia. Me fudi! Agora falando do Herb, ele fica tanto na sombra da Scarlet no primeiro filme que muitas vezes você se esquece que ele é um vilão. E assim como a Scarlet ele está nesse filme lixo dos Minions. Conclusão, ele fica na sombra da Scarlet e está num filme lixo. Com isso ele acaba sendo um vilão esquecido e provavelmente quase ninguém vai se lembrar dele depois de assistir. Agora a ideia ele fica em show assim como o Dr. Nefário. Esses personagens que fazem invenções são bons em ideias e sem eles os filmes ficariam bem mais chatos. Falando sobre o Sexteto Sinistro, esses talvez sejam os vilões mais esquecíveis de todos até agora. Lembrar os nomes deles é um desafio já que o filme nem se esforça muito para apresentar esses personagens. Em termos de personalidade eles perdem muito quando o líder é expulso. A única que se destaca é a freira, mas isso é mais por causa dos memes e das piadas que ela faz. Fora isso são bem esquecíveis. E ideia, acho que um grupo de vilões podem ser uma boa ideia se for bem feita. Mas tem altas chances de ser um lixo que nem foi nesse filme. Por isso eu coloco a ideia em 50-50. Agora vou avaliar o Helicobra. Ele é um vilão habilidoso e demonstrou isso mesmo sendo velho. Foi ele quem fundou o Sexteto Sinistro e depois de ser abandonado se juntou ao Gru. Talvez o maior problema dele seja a personalidade que muda rapidamente, além do fato de estar em um filme lixo que não consegue construir uma boa relação entre ele e o Gru, nem desenvolver outras coisas importantes. O personagem poderia facilmente ficar na categoria ruim ou até lixo, mas vou deixá-lo em 50-50, porque ainda tem alguns pontos que se salvam dentro dos padrões dessa saga. E a ideia fica em 50-50 também.
O Maximilimal é um dos vilões com as ideias mais engraçadas, mas ao mesmo tempo é uma das mais burras para alguém querer matar outra pessoa. Além da motivação duvidosa, o filme não dá tempo para o personagem que está perdido em um filme lixo, por isso fica em vilão lixo. A ideia do personagem acaba ficando na categoria ideia lixo. Ter alguém com ligação com o Gru desde a infância que busca a vingança até poderia ser interessante. Uma forma de tentar diferenciar a história, mas no geral as outras ideias em torno disso deixam muito a desejar. As outras ideias do personagem também. Agora irei falar do Eu Macho, mas com ele vai ser especial. Vou listar as 4 fases dele e dar a minha opinião. Vou falar de quando o Gru menciona ele. Essa parte do filme dá um hyper gigantesco para o vilão. E essa parte do Gru admirando o El Macho enquanto fala sobre ele faz sentido com o personagem, já que vemos ele sendo casca grossa no primeiro filme. E a cena do El Macho mostrando as suas habilidades mostra que ele é macho mesmo. Ele não fala nada na cena, igual o Darth Maul naquele filme antigo de Star Wars, onde o filme é ruim e o personagem não é estragado porque não tem tantos diálogos. Para os padrões dessa saga isso já garante seu lugar em show. Agora falando de Eduardo Pérez, ele automaticamente fica em lixo, pelo simples fato de que o plot dele ser o vilão é muito previsível, e ainda toma tempo que poderia ser investido no Eu Macho. Em vez do filme fazer mais cena como aquela cena de apresentação, ele prefere investir nesse Eduardo Pérez. Um verdadeiro desperdício e decepção, já que o Eduardo abre a boca e estraga com o personagem, e além da personalidade dele ser insuportável. Você não é tão bom assim, é um fracassado. O Eu Macho do presente poderia ser a redenção do personagem. Finalmente voltaríamos a ver aquele vilão casca grossa em ação, mas infelizmente ele continua com a personalidade do Eduardo Pérez, além do plano dele ser muito fraco. Para piorar, ele ainda é um dos responsáveis pela criação dos Evil Minions dentro do filme. Existe uma ideia de que ele admirava o Gru. Eu admiro o seu trabalho há anos, meu amigo. Roubou até a lua. Você é meu ídolo. Mas isso não é desenvolvido quase em momento nenhum. Enfim, se antes já estava ruim, esse consegue ser ainda pior. Agora falando da fase final dele no filme, se nas 2 versões anteriores o Eu Macho já era um broxa, no final do filme você pensa que pelo menos vai rolar uma trocação de soco entre ele e o Gru, já que ambos são casca grossa e o Gru e o El Macho sabem lutar na mão. Mas o filme decide transformar o El Macho num monstrão roxo gigante com um design feio e que faz barulhos enquanto ataca o Gru. Um dos finais mais lixos possíveis. Não tem um soco. Até em Frozen, que é um filme de princesa lançado no mesmo ano, a personagem Anna dá um soco no final do filme. Enquanto nesse filme da Illumination tem esse final lixo, e pra piorar esse vilão é derrotado literalmente de uma maneira merda num filme ruim. Agora fudeu, hein, pô? Agora vamos falar do grandioso Vetor. Vou começar elogiando que ele é um vilão principal que não tem quase nenhuma ligação com o Gru. Então é o contrário dos outros vilões, como Eu Macho que idolatrava ele, o Brett que já tinha se encontrado várias vezes antes do terceiro filme, etc. O Vetor não tem isso, então não precisa desenvolver essa parte, o que já vira um ponto positivo. E quando o personagem falha é muito bom, já que diferente do Eu Macho, esse personagem falando é um anjo em cena. E ele tem o famoso meme. Magnitude! Ah, é? Ele também tem grandes feitos e é um personagem que usa e produz suas próprias invenções. É um ótimo rival para o Gru. Um vilão como esse para o primeiro filme é uma benção. Pena que depois desse filme ele só recebeu algumas menções em outras produções, sem nunca mais voltar como personagem principal. Mesmo assim ele fica em show. Agora em ideia ele fica em show pelo mesmo motivo do Herbie Dr. Nefario. E essa foi a minha tier list dos vilões de meu malvado favorito até agora. Acho que eu mudaria o irmão do Gru de lugar, mas vou deixar assim por enquanto. Vale lembrar que eu estou avaliando esses personagens dentro dessa saga e tentei ser o mais imparcial possível. Comente sugestões para o próximo vídeo ou sobre esse vídeo. Deixe o like e se inscreva no canal. Falou!